A aula de hoje vai ser sobre braçagem. Hoje nós vamos falar sobre braçagem, mosturação. É uma das principais etapas do processo de produção da cerveja. Então, para você ter a sua cerveja, você tem que passar por esse processo. Esse processo nada mais é do que pegar o amido que está no grão e transformar esse amido em açúcares fermentáveis. Esses açúcares fermentáveis, quando a gente fala açúcar fermentável, nós estamos dizendo que é o alimento da levedura, que vai fazer o processo de fermentação e vai produzir a nossa cerveja. Bem, então nós precisamos, nesse processo de braçagem, ter os nossos grãos partidos, os nossos grãos moídos. Para quê? Para expor o amido que está ali dentro. O amido é uma reserva da semente para que o embriãozinho possa germinar. Então, o embriãozinho que eu falo da plantinha, né? Da planta. Então, esse amido é a reserva que está no grão que vai abastecer o embriãozinho da planta para ela poder nascer. Quando a gente tem essa semente, ela precisa de umas condições que são até naturais para ativar algumas enzimas que já existem ali dentro. Aí, quando a gente coloca semente dentro de condições adequadas, por exemplo, a gente planta uma semente no solo fértil, as condições do solo ativam essas enzimas e vão fazer com que essas enzimas comecem a converter o amido, que é uma molécula gigante, em moléculas menores, que vão ser o alimento da nossa levedura, que nós falamos açúcares fermentáveis. Como a gente vai trabalhar com esse grão sem ser plantando, nós queremos produzir cerveja, aí esse grão que a gente colhe no campo tem que passar por um processo de malteação. Esse processo de malteação é feito numa fábrica, onde eles pegam o grão, tratam esse grão, enganam a semente para poder despertar nessa semente as enzimas que são necessárias para a gente poder fazer a nossa cerveja, fazer a nossa braçagem. Então é por isso que a gente chama agora esses grãos, a semente da cevada, de malte. É a hora que ele passou por um processo e as enzimas dentro daquele grãozinho já estão ativadas. Bom, aí quebramos esse grão, que a gente fala de moagem dos grãos, moer o grão, quebramos o grão para expor o amido. Esse amido que está ali, aquela parte branquinha do malte, ele precisa estar mergulhado em uma água. Para quê? Porque a água vai conduzir o calor e vai ser esse calor que a gente está deixando a água ficar, esse ambiente que esse amido está sendo colocado, ele vai ativar essas enzimas. Essas enzimas, elas ativam de qualquer jeito ali na água. Só que elas têm uma preferência por determinada temperatura. A temperatura de braçagem é uma temperatura que a gente pode simplificar dizendo que é uma temperatura que vai de 63 a 70 graus. Tá? Esse trecho de temperatura de braçagem, se você deixar a sua cerveja oscilando nesse período aí de temperatura, você vai ter a conversão. Mas nós já sabemos hoje que quando a gente trabalha com temperaturas mais baixas, 63, 65 graus Celsius, a gente ativa uma enzima mais que a outra. Não quer dizer que a outra vai parar, porque muita gente pensa assim, agora está só a beta-amilase atuando. Não, as duas sempre atuam. A temperatura favorece mais uma ou favorece mais a outra. Então, quando a gente faz uma braçagem com a água, deixando a água numa temperatura mais baixa, de 63, 65, a gente valoriza a beta-amilase. Essa beta-amilase, ela tem a capacidade de fragmentar esse amido em pedacinhos bem pequenos. Esses pedacinhos bem pequenos facilitam a levedura a consumi-los. Então a gente vai ter mais retirada desse açúcar do moço, porque a levedura vai comê-los, entre aspas, vai comer esse açúcar,
vai produzir mais álcool e vai produzir mais gás carbônico. E tende a diminuir o dulçor da cerveja, fica a cerveja mais seca. Se a gente faz uma abraçagem com temperaturas mais elevadas, ali por volta dos 68, 70 graus Celsius, a gente está valorizando a quebra dessa molécula grande que é o amido em pedaços variados, em pedaços médios, em pedaços pequenos, em pedaços maiores. Esses pedacinhos maiores que vão ficando ali misturados, eles não são muito assimilados pela levedura. Então ela vai dar preferência aos pedacinhos menores para poder fermentar e acaba sobrando alguns pedacinhos de amido, de carboidratos, né? de disacarídeos, trissacarídeos, que a levedura pode não utilizar. Consequentemente, teremos uma cerveja que sobrou um pouquinho de açúcares que poderiam ser fermentáveis. Esses açúcares, eles vão deixar a cerveja com um dulçor maior, uma cerveja mais encorpada, a levedura vai trabalhar menos, vai produzir menos álcool e menos gás carbônico. Isso fica na nossa opção. A gente pode definir, trabalhar com uma temperatura baixa, fazer uma cerveja mais seca. Pode preferir trabalhar com a temperatura mais elevada e fazer uma cerveja mais encorpada. Ou pode trabalhar no meio das duas e ter as duas enzimas trabalhando em harmonia. Por exemplo, fazer uma abraçagem entre 67 e 68 graus Celsius. Bom, tem gente que faz rampas. O que é uma rampa de braçagem? É você deixar ela numa temperatura, um certo tempo, valorizando uma determinada enzima, depois sobe a temperatura, fica um tempo nessa temperatura, valoriza a outra. Então, são processos que a gente pode adotar na nossa abraçagem para obter aquela cerveja que a gente está desejando. O objetivo é do cervejeiro. E você pode, inclusive, brincar com isso e fazer com a mesma receita. Você faz uma com temperatura baixa, depois faz uma com a temperatura alta e vê como que ficou essas duas cervejas. Depois você adota aquela que está mais agradável ao seu paladar. Nesse mundo de cerveja artesanal, a gente não tem que ser muito restrito a determinadas regras. A gente tem que fazer o que a gente gosta, produzir a melhor cerveja do mundo, aquela que é sua, que você vai beber e aquela que você vai ter prazer de mostrar para os seus amigos e para os seus familiares. Nesse processo de braçagem, então, a abraçagem leva em torno de 1 hora, 90 minutos. Existem braçagens que prolongam até mais de 2 horas, mas normalmente o cervejeiro caseiro a gente faz em torno de 1 hora, 1h30. E nesse momento que a gente está fazendo a braçagem, a gente também pode, além da cevada, usar outros adjuntos, como por exemplo a gente pode usar centeio, milho, podemos usar o trigo, podemos usar vários outros insumos que vão dar perfis diferentes à nossa cerveja. Então isso é muito legal para a gente programar uma cerveja e saber como trabalhar essa braçagem. Muitas vezes, quando a gente usa aveia, por exemplo, na braçagem, se você tem o interesse de tirar o maior proveito proteico dessa aveia, é interessante você fazer até uma braçagem com temperatura inferior a 63. Começar ali nos 45, 55 graus, para você ter essa conversão dessa proteína de uma forma mais efetiva. Também o trigo, algumas vezes é indicado a gente fazer uma abraçagem, iniciar uma abraçagem mais baixa, para você explorar melhor esses conteúdos que podem ser fermentáveis e, consequentemente, obter o melhor proveito desses insumos. Bom, essa abraçagem, ela tende a gente converter, então, esse amido, que é uma molécula imensa, em moléculas menores. O objetivo seria obter monossacarídeos, como a glicose, ou alguns disacarídeos, como a maltose. Bem, esse é o objetivo porque são as partes preferidas pela levedura.
E a gente faz a abraçagem justamente para criar o alimento da levedura. Aí que está o passo do cervejeiro. O cervejeiro prepara a comida da levedura. Esse é o nosso objetivo. Se a gente faz o alimento da levedura bem feito, ela agradece com uma cerveja muito bem feita. Agora, quem vai converter e produzir a cerveja é a levedura. Nós somente vamos dar esse alimento para ela. Esse alimento a gente chama de mosto, que é o produto dessa abraçagem. Como a gente sabe que nós estamos terminando essa conversão? Como é que a gente sabe que aquele tempo utilizado durante a abraçagem foi suficiente para a gente poder ter certeza que a gente usou todo o nosso potencial de conversão, que não vai sobrar nada naqueles grãos ali, a gente fez uma boa abraçagem? Bem, existe um método clássico que muita gente fala e muita gente usa, que é o teste de iodo. O iodo é um iodo simples, esse iodo mesmo comum que a gente tem. A gente pega o iodo, uma gotinha do mosto, pinga em uma superfície clara, pode ser um prato, pinga na superfície clara, ele vai ficar, dependendo da cerveja que você está fazendo, ele tende a ficar uma cor amarronzada, amarelada, amarronzada, e aí a gente pinga o iodo. Se o iodo ficar escurão, tendendo ao roxo, é porque ainda tem amido ali. Porque o iodo ele reage com amido. Então, se naquele mosto ainda tem muito amido, é porque sua conversão ainda não acabou. Então, você tem que continuar o processo de braçagem para tentar retirar o máximo possível de açúcares fermentáveis. Aí faz outra gotinha. Aí, quando ele tende a ficar amarronzado, quase próximo à cor da cerveja, um pouquinho mais amarronzado e não arroxeado, é porque os amidos já estão acabando e sua conversão está encerrada. Geralmente, quem compra cervejas com receitas prontas, na própria indicação de como fazer, para ajudar o cervejeiro iniciante, eles já dizem o tempo de braçagem indicada para aquela receita. Então, já diz ali, tu faz a tantos graus por tanto tempo, porque o cara que vendeu aquela receita para vocês, ele já testou aquilo, já viu que fazendo daquele jeito você vai ter sucesso, né? Bom, só que tem o seguinte, cada um em casa tem um tipo de equipamento. Os equipamentos, gente, variam muito de processo de eficiência, de conversão, de como aquece a água, de como perde calor por meio. Então, gente, é muito difícil unificar. A gente tende a falar que essa receita deve ser feita daquele jeito porque é a média, mas isso varia muito de equipamento para equipamento. Então é muito importante você conhecer o seu equipamento, saber como ele funciona, para você já ter uma visão de como você vai adequar aquela receita ao seu equipamento. É lógico que quem está começando nem conhece o equipamento, muitas vezes, porque não teve experiência ainda de fazer muitas braçagens. Mas isso é normal, com o tempo você vai conhecer e com o tempo você vai fazer cada vez cervejas melhores, vai tirar maior proveito pelo conhecimento do seu próprio equipamento. Aqui em casa a gente não usa muito o teste do iodo. Por que não? Porque a gente adotou um outro método que funciona muito bem para a gente. Como é que a gente faz aqui? Aqui em casa a gente começa a braçar e depois de um certo tempo, vamos supor que eu imaginei 1 hora de braçagem. Então, quando chega-se por volta de meia hora de braçagem, eu pego o meu refratômetro, pingo uma gotinha, olho para ver qual foi a minha conversão. Então, a gente já espera atingir uma determinada densidade ali pela experiência do nosso equipamento. Então, a gente olha e fala, está dentro do esperado. Continua a braçagem. Depois de quando está em torno de 45 minutos de braçagem, a gente pega outra amostra, olha, está dentro do padrão. Então a gente vai acompanhando a nossa abraçagem dentro de um padrão exato daquele momento, até atingir
o que a gente espera. Só que muitas vezes, devido ao grão, devido às condições ambientais, essas braçagens, elas não seguem exatamente o que a gente está esperando. Então, muitas vezes, a gente espera, por exemplo, chegar, medidas de refratômetro, chegar a 12 brix, chegar a 15 brix. Vamos imaginar 15 brix. 15 brix no final da abraçagem. Bom, que seria em torno de 1060, né, na densidade. Bom, esses 15 brix, eu esperava chegar a, vamos supor, eu esperava chegar aos 1015 mil. Aí deu certinho, beleza. Eu sei que agora eu vou ter, na hora de lavar, eu vou ter uma folga para lavar os grãos melhor, porque eu quero baixar essa densidade, esses brix, com a água pura que eu vou colocar no grão lavando, para uma densidade em torno de 1,5 a 2, o que eu pretendo. Vamos supor que eu pretendo 12 brix, 1048. 12 brix, que é o que estava querendo, eu vou lavando, aí eu vou chegar até 10 brix e meio. Eu quero 12. Tava com 15, fui lavando, botando água, foi dissolvendo, chegou a 10 brix e meio. Ok, tá abaixo do que eu quero, beleza? Porque eu vou ferver, vai evaporar a água e eu sei que eu vou chegar aos 12. Então, beleza. Agora, se eu tive problemas durante a abraçagem e não atingi os 1015 que eu estava esperando, atingi, por exemplo, 1013, 13 brix, atingi 13 brix, 1052, 13 brix. Então está abaixo do que eu queria. Aí o que eu posso fazer? Continuar a minha abraçagem um pouquinho mais para ver se eu consigo chegar nesse 1015. Porque pode ser que eu ainda não converti todo meu amido. Aí eu vou prolongando mais 10 minutos, meço de novo, mais 10 minutos, meço de novo, até atingir onde eu quero. Chegou onde eu quero, daí o procedimento continua. Aí eu lavo o meu grão e parto para a fervura. Então, gente, essa abraçagem, ela é o processo mais importante que eu acho da produção da cerveja. Porque se você não fizer uma abraçagem boa, se você não produzir um bom alimento para a levedura pode não trabalhar direito e, consequentemente, você não obter uma cerveja que você esperava. Mas dificilmente você não vai ter cerveja. Você pode não fazer aquilo que você queria, mas você vai fazer sempre alguma coisa, porque pode ser até uma cerveja diferente, que pode ficar maravilhosa ou pode ficar horrível. Mas sempre vai sair alguma coisa. O objetivo é a gente tomar muito cuidado com a abraçagem para a gente ter uma cerveja boa no final do processo. Então é isso aí, minha gente.